através dessa setinha ao lado do botão de nova tarefa. Clicando aqui, vocês acessam essa aba de formulários e vocês encontram todos os formulários ativos dentro da conta de vocês, ok? Vocês podem clicar aqui em ver todos, ou então o novo formulário, que é o que a gente vai fazer agora para criar o nosso formulário do zero. Quando a gente clica em novo formulário, a gente cai nessa telinha, onde a gente vai poder criar um formulário através de um modelo. Então aqui a gente exibe alguns modelos, ou então criar um formulário através do zero, clicando aqui em novo em branco. Usando um modelo ou criando um novo em branco, vocês vão poder editar, excluir, enfim, vocês vão poder realizar as mesmas ações. A diferença é que no modelo você já tem algumas perguntas prontas, que são criadas, e o novo em branco você precisa adicionar tudo do zero. Então eu vou criar aqui com vocês um modelo a partir do zero, tá? Clicando aqui em novo em branco. Perfeito, pessoal. Então, a partir desse momento, o Unreality me joga para uma tela de edição, tá, do nosso formulário que a gente vai criar. Tá? Para vocês entenderem melhor, rapidamente, aqui na parte lateral esquerda nós temos os tipos de perguntas que a gente vai ir adicionando ao nosso formulário, tá? Nessa parte central. Nessa parte central a gente tem o nosso formulário sendo construído, e conforme a gente vai adicionando as perguntas, a gente vai vendo como é que ele vai ficando. E aqui na parte lateral direita a gente tem algumas opções de configuração do formulário, que eu vou estar explicando para vocês tudo certinho ao longo desse nosso vídeo. Começo então falando um pouquinho dessa parte central aqui da edição do nosso formulário, nessa paleta aqui de cores, onde a gente vai conseguir definir o plano de fundo, a cor do plano de fundo deste nosso formulário, ok? Então cliquei aqui, adicionei esse azul, esse roxo. Logo abaixo eu posso adicionar um logo para esse meu formulário. Então aqui, por exemplo, eu fui numa pasta que eu tenho e adicionei o logo do Unreality. Tá? Vocês vão poder criar um título para esse formulário. E aí, nesse exemplo, eu vou usar um formulário para chamados de suporte, ok? Então eu vou colocar aqui um título, chamados de suporte. Embaixo do título, pessoal, a gente tem um campo de descrição, tá? Onde a gente pode acrescentar um texto que serve para direcionar as pessoas que estão respondendo esse formulário. E aí vocês têm uma gama de formatações, de campos de formatação aqui, para que vocês deixem esse texto mais organizado, ok? Mas aqui eu vou adicionar uma breve descrição, ok? Aqui embaixo a gente tem um campo para a gente conseguir captar o e-mail, né? Colher o e-mail da pessoa que está respondendo, ok? E aqui embaixo, então, a gente começa a construir o nosso formulário. Ou seja, baseado no que a gente precisa saber, a gente vai escolhendo os tipos de pergunta, arrastando para o meio, para a gente criar o formulário aí do zero. Então, primeira coisa, pessoal, vou começar explicando para vocês os campos que a gente tem aqui. Alguns eu vou utilizar, outros eu não vou utilizar, mas eu vou explicar cada um deles. Eu vou pular o campo de título aqui, vou começar com os dois primeiros campos, que é o texto curto e texto longo. Pessoal, basicamente de texto curto a gente vai fazer o quê? Vai clicar em cima e vai arrastar para dentro do nosso formulário. Quando a gente faz isso, a gente está criando uma pergunta de texto curto. E aí, nesse caso, texto curto ele pode ser usado aqui para, por exemplo, perguntar o nome da pessoa. Então eu posso vir aqui e colocar: informe seu nome completo. Posso colocar uma descrição se eu quiser ou não. E posso tornar essa pergunta obrigatória ou não. Vou deixar obrigatório. Então, antes da gente começar a explicar o restante das perguntas, o que a gente consegue realizar dentro de uma pergunta já existente, tá? A gente pode excluir, se eventualmente eu entender que ela não faz sentido. Eu posso clonar, se eu achar que tem outras perguntas parecidas e eu quiser aproveitar. Eu posso reordenar, nesses 6 pontinhos aqui. Quando eu tiver mais perguntas, eu vou poder clicar aqui e então arrastar ela para cima ou para baixo, ok? Aqui, pessoal, eu posso mudar o meu tipo de pergunta. Então aqui ela é uma pergunta do texto curto, mas vamos supor que eu errei, é um texto longo. Então eu vou poder vir aqui e clicar em texto longo também, tá?
Então você não vai precisar necessariamente excluir e realizar tudo de novo, você somente precisa mudar o tipo. Essas são as ações que a gente consegue fazer aqui dentro de uma pergunta existente, tá? Ok, vamos prosseguir. Já criei a minha primeira pergunta do tipo de texto curto, tá? Para a pessoa informar o nome completo. Agora eu vou usar o de texto longo, então eu posso clicar aqui e arrastar para o meio do meu formulário. Pessoal, o texto longo, geralmente ele é usado para alguma pergunta que a pessoa precisa deixar alguma espécie de descrição, né? Então ela precisa ter um espaço grande para escrever. Então aqui, por exemplo, se é um formulário de chamada de suporte, eu poderia ter uma pergunta, por exemplo, descreva seu problema com detalhes. E aí, eu tenho uma descrição, obviamente, se eu precisar, eu posso adicionar, posso deixar ela obrigatória, tá? E aí as mesmas ações que eu expliquei aqui em cima. Bacana, pessoal. Então eu comecei explicando para vocês texto curto e texto longo. Agora eu queria mostrar para vocês essas 3 próximas perguntas, que são perguntas de seleção múltipla, seleção única e seleção em lista. Bom, pessoal, seleção múltipla é quando a pessoa que está respondendo, ela pode selecionar mais de um item da pergunta que você criou. Seleção única é quando a pessoa pode preencher somente uma, ou seja, pode escolher somente uma das opções. E seleção em lista também, ela precisa escolher somente uma, porém, as informações são disponibilizadas em lista e não em itens, como acontece na seleção única. Okay? Por exemplo, vou criar aqui uma pergunta de seleção em lista, onde eu posso perguntar, por exemplo, de qual área essa pessoa que está abrindo o chamado faz parte. Então eu vou colocar aqui, informe seu departamento, e aqui nos itens eu vou poder colocar as áreas hoje que eu possuo dentro da empresa. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, comercial, RH, financeiro, entre outras, tá? Então eu já criei aqui uma pergunta do tipo de seleção em lista. Então quando a pessoa ela vier aqui nesta pergunta, ela vai ter essa listagem e ela vai poder escolher uma das 3, ok? Agora, vamos supor que eu queira criar uma pergunta de seleção única, tá? No meu caso, eu preciso identificar aonde que esse problema ocorre. Então eu posso perguntar aqui para a pessoa, informe onde o problema ocorre. Então eu posso colocar aqui, informe onde o problema ocorre, e na seleção única, nos itens, eu posso colocar algumas opções, como por exemplo, tela de login, né? Numa tela de pagamentos, na página do suporte, por exemplo, e aqui, por exemplo, outros, né? E aí, pessoal, percebam que ao lado de cada um desses itens, a gente tem uma espécie de ícone de ramificação, né? E aqui esse ícone vai servir para que vocês criem perguntas diferentes, caso as pessoas selecionem uma ou outra. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa escolher a opção página do suporte, eu posso fazer com que o formulário abra uma ramificação, ou seja, então se a pessoa escolher na página do suporte, eu posso, por exemplo, abrir uma outra pergunta de seleção múltipla aqui, perguntando em quais locais da página do suporte isso ocorre. Então vou colocar aqui. E aqui eu vou poder colocar as minhas opções, né? Enfim, aqui eu vou adicionando, tá? Então, se alguém escolher página de suporte,
no meu formulário eu vou abrir essa pergunta, ou eu poderia abrir outras, né? Então eu vou adicionando aqui também, tá? Se eu escolher tela de pagamentos, eu não abro ramificações, né? Ou seja, eu não abro uma outra pergunta, tá? Então, na prática, as ramificações elas funcionam dessa maneira, tá? Você vai criando perguntas diferentes para cada um dos itens que a pessoa responde. E aí vai depender muito da sua necessidade. Ok. Falamos aqui, então, de texto curto, texto longo, seleção múltipla, seleção única, seleção em lista. Agora a gente vai para o restante das perguntas, tá? De novo, nem todas eu vou usar aqui, mas eu vou dando exemplo para vocês saberem exatamente como é que vocês podem usar. Bom, pessoal, em seguida a gente tem a pergunta do tipo numérica, tá? Onde você vai poder criar uma pergunta, onde a pessoa vai precisar responder um determinado dado, né, em um determinado formato, ok? Talvez nesse caso, nesse formulário, a gente não tenha um exemplo. Numa área de RH, se houver uma pergunta de qual a sua pretensão salarial, por exemplo, né, a gente poderia deixar aqui, né, a opção, no caso de número decimal, e a gente usar um prefixo em reais ou em dólar, por exemplo, que a pessoa deveria preencher e o número viria formatado, tá? Nesse formato de reais aqui. E aí você pode deixar obrigatória ou não, tá? Saindo um pouco do contexto de chamado de suporte, o numérico ele pode funcionar para as outras áreas ou eventualmente para as outras necessidades. Em seguida nós temos o campo de data aqui, pessoal, tá? O campo de data aqui ele pode servir para entender quando que o problema aconteceu nesse contexto aqui do formulário de suporte. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, uma pergunta de quando o problema ocorreu. A descrição, obviamente, se eu quiser. Eu posso colocar a hora, tá? No caso de problemas que ocorrem, as horas também são importantes, tá? Então eu posso incluir nesse formato. Então dia, mês, ano, hora e minuto, tornar obrigatório ou não, tá? Então o campo de data ele pode ser usado assim. O telefone, tá? Se eu quiser, aí o telefone ele já entraria talvez organizando acima dessa pergunta do departamento, perguntando o contato da pessoa. Informe um número para contato. Então informe o número para contato aqui nessa pergunta de telefone, ok? Posso tornar obrigatória também, ok? Bacana. Então falamos até o telefone aqui. As perguntas de avaliação eu posso criar aqui, talvez nesse contexto a gente não use, mas, por exemplo, se a gente tiver um questionário de avaliação, por exemplo, a gente pode adicionar essa pergunta de avaliação. Então, de 0 a 10, o quanto você recomendaria o atendimento, por exemplo, né? Aí aqui a pessoa pode colocar a escala, né? Se é em número, né? Se é em coração, se é em estrela, e aí ela pode deixar isso disponível, tá? Então aqui é um exemplo de como essa pergunta do tipo de avaliação pode ser usada, tá? Aqui a gente tem o campo de CPF e CNPJ, que a gente pode acrescentar no nosso formulário. Nesse específico, talvez não faça sentido, e eu também não vou colocar os dois, porque para eu dar um exemplo, eu preciso colocar um CPF ou um CNPJ válido, tá? Mas basicamente, só para vocês entenderem, vocês vão colocar aqui, informe seu CPF, e aí a pessoa, na hora de preencher o formulário, ela precisa colocar um CPF ou um CNPJ válido, tá? Então, por isso eu não vou deixar aqui, eu vou excluir essa pergunta. Bom, pessoal, aqui a gente tem um campo de anexo, tá? Esse campo de anexo, ele é bem legal, tá? Vocês podem adicionar aqui.
E aqui vocês podem, por exemplo, pedir prints, evidências, né, do problema que aconteceu nesse cenário do formulário de suporte, tá? Então, posso colocar aqui. Então, eu coloquei aqui, caso haja evidências do problema, por favor, coloque-as aqui. Não tornei ela obrigatória, porque não é todo mundo que eventualmente tem a evidência, né? E aí a pessoa vai poder arrastar os anexos, enfim, arquivos, para que isso seja enviado para as pessoas que usam o Remedy poderem acessar as informações, tá? E aí, pessoal, a gente tem essas últimas duas perguntas, que é o de tipo de tarefas e tags. Só reforçando, elas hoje estão presentes nos planos Business e Enterprise. Então, eventualmente, se você tem uma conta freemium, né, provavelmente você não vai conseguir usar elas, ok? Mas falando um pouco mais, o campo de tipo de tarefa, pessoal, ou melhor, a pergunta do tipo de tarefa, tá, vai permitir que você traga os tipos que você tem cadastrado na sua conta para dentro do formulário. Então, quem for responder vai ter acesso aos tipos e ela vai poder responder aqui com base nos tipos, tá? Então aqui vocês vão criar a pergunta. Vocês podem ou não selecionar todos os tipos de tarefa da sua conta. E aqui embaixo, no caso, como a opção está desligada, então você teria que adicionar manualmente quais são os tipos que você gostaria de deixar disponível neste formulário para que a pessoa preencha, para que a pessoa selecione, tá? E aí, de novo aqui, se é uma pergunta obrigatória ou não, ok? Nesse caso do tipo, eu não vejo como a gente usar, então eu vou excluir. E a gente tem a pergunta de tags aqui. Então a gente vai poder, por exemplo, criar uma pergunta de informe a urgência do chamado, né? E aí vocês vão poder trazer todas as tags cadastradas já na conta de vocês aqui, ou não, tá? Aqui vocês podem colocar um limitador, tá? E aí, como a gente tem a opção desligada aqui, de novo, ao clicar aqui, vocês vão precisar selecionar as tags que vocês desejam incluir, tá? Vamos supor que eu tenho tags, né, sendo as urgências, né, entre alta, média e baixa, né? E aí vocês vão poder tornar obrigatória ou não, ok? Bom, pessoal, então eu montei aqui um formulário com vocês, ok? Eu falei um pouquinho das perguntas que a gente tem. Algumas delas vão servir em determinados casos, outros não, tá? Então por isso que a gente não conseguiu usar todas nesse formulário, mas aí vai depender muito de qual é a sua necessidade.